É quase lá, né? É caldo verde. Tem caldo verde lá fora. Depois, quando acabar o culto, você pode abençoar o ministério Propagação para a glória do nome do nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Texto muito conhecido dos irmãos. Romanos, capítulo 12. De 1 a 5. Não tem como nós tratarmos do que vamos tratar aqui hoje sem ler a palavra do Senhor ou sem falar sobre a palavra de Deus. Romanos 12, eu vou ler na versão A Mensagem, que eu acho interessante essa linguagem. De repente está um pouquinho diferente da sua, mas é Bíblia, tá bom? Romanos 12, a partir do versículo 1 diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Ao invés disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, o nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês, vivendo assim como cada um de vocês em pura graça. É importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não é Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Assim como somos várias partes do corpo humano, temos várias partes do corpo humano, cada parte tem o seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados a outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Sem inveja ou sem sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Feche os seus olhos. Ó Deus, aqui estamos nós, mais uma noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha falar com o teu povo, porque esse povo não é meu. Esse povo aqui, Senhor, é escolhido pelo Senhor para frutificar neste lugar. Então eu peço ao Senhor, fale com a gente em o nome de Jesus. Que todos digam amém. Graças a Deus. Olhe para mim. De repente, algo meio louco essa atitude do pastor de fazer esse cerimonial, esse momento que vamos passar de assinar um papel. O que é assinar um papel? De repente não vai garantir nada diante dos homens, diante de pessoas. Mas diante de Deus, diante da casa do Senhor, diante do Espírito Santo que habita nesse lugar, nós estamos fechando aqui um elo com o Senhor. Nós não somos perfeitos. Nós não somos expert naquilo que fazemos.
Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e nesse corpo ele é formado por várias pessoas. Pessoas que chegaram aqui, de repente, por muitas vezes, com problemas terríveis. Pessoas que chegaram aqui quase que padecendo ou quase que morrendo nas mãos do inimigo e fazendo tudo que o inimigo queria, e hoje se tornaram uma nova pessoa, se tornaram parte de um corpo. Corpo de quem? Corpo de Cristo, aonde Ele é o cabeça, aonde Ele determina, aonde Ele comanda. A igreja pelo qual você faz parte não é uma igreja que anda com as suas próprias pernas. Não é uma igreja que determina o que vai fazer. Não é uma igreja que anda com a sua lógica de vida, com o seu pensamento, com a sua forma de pensar, que é o certo ou errado. Não. A igreja que você está, a igreja que você congrega, é uma igreja que preserva a palavra, é uma igreja que preserva a verdade e que prega uma verdade genuína, doa a quem doer. Isso é fácil e é nítido de se ver. Todos que sobem nesse altar, todos que trabalham nessa igreja. Mas diga para o teu irmão, Deus quer muito mais de nós. Fala para ele aí. Porque nós mundanizamos demais a igreja. Nós achamos que a igreja é como se fosse a empresa pelo qual nós trabalhamos. Às vezes nós achamos que a empresa é algo como se fosse um emprego que eu tenho que ir lá bater o meu cartão, e se eu não bater o meu cartão, o patrão vai descontar alguma coisa de mim, e se eu não me apresentar para o patrão, ele vai ficar chateado comigo e vai me mandar embora. A igreja não é isso. A igreja é movida por corações que são gratos ao Senhor. A igreja é movida por pessoas que decidiram de uma vez por todas tomar uma posição para com o reino, fazer a vontade do Senhor. Você imagina, estamos nós aqui nesse lugar, nessa noite, se você olhar para a tua direita, você vai ver uma pessoa que veio de uma família totalmente diferente da sua. Se você olhar para o outro lado, você vai se deparar com outras pessoas que vieram com educações totalmente diferentes da tua. E Deus faz com que essas pessoas se reúnam num lugar para adorar um Deus invisível, um Deus que nós não vemos, mas presenciamos os milagres dele na nossa vida. Que loucura! Deus pega pessoas loucas, pessoas que estão no mundo, que faziam coisas horríveis, hediondas, e traz para o reino de Deus, e aqui se juntam com outras pessoas, pecadores igual a todos nós, e aqui nós somos polidos, e aqui nós somos tratados, e aqui o Senhor vai nos chamando para o reino da luz e para trabalhar para Ele. O trabalho não é apenas do pastor, o trabalho não é apenas para os diáconos, o trabalho não é apenas para os líderes. O trabalho é para toda a congregação, indiferente do que você é. No momento em que você bota os seus pés por aquelas portas e se diz um membro de uma igreja, Deus já espera algo de você. Diga para o teu irmão, Deus tem expectativas a teu respeito. Fala para ele aí. Deus sabe que você não tem condição nenhuma de fazer. Deus sabe que você não, sozinho, você não chega a lugar algum. Deus sabe que sem a presença dele dentro de você, você pode apenas cantar, você pode apenas pregar, você pode apenas dar uma aula, você pode apenas ser um membro da igreja, você pode apenas ser essa pessoa que você é. Mas quando Deus está em você, e quando você deixa o Espírito Santo operar em você, você passa a ser um trabalhador fiel da casa do Senhor. Você passa a ser alguém que faz a diferença no século 21. Irmãos, você não tem noção de como eu sou feliz, alegre com o meu Deus por ter me convidado a trabalhar no reino. Você não tem noção da felicidade que eu tenho no meu coração de saber que Deus, diante de muitos homens, Deus escolheu uma pessoa como eu. E Ele não me escolheu porque eu sou gatinho. Não, porque eu não sou. Ele não me escolheu porque eu falo bem. Não, porque eu erro a beça. Ele não me escolheu porque eu tenho uma boa retórica, porque eu tenho um domínio. Não. Ele
Ele escolheu um pecador no mundo que fazia coisas horríveis para pregar um evangelho de transformação. E não é porque você não está no altar, não é porque você abre a sua Bíblia no livro tal e começa a pregar, que você deixa de ser mais importante do que eu. Diga para o teu irmão, você não é menos importante do que o pastor. Fala para ele. Se fazemos alguma coisa aqui, fazemos com a ajuda de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui, portanto, com a ajuda de Deus. Quero que vocês façam o seguinte, com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, olha para o que Deus deu na mão de vocês. Com a ajuda de Deus, faça acontecer. Com a ajuda de Deus, não fique como um covarde. Com a ajuda de Deus, levante desse banco e faça alguma coisa. No teu tempo, no século 21, pelo qual Deus implantou você. Eu não sei como pessoas conseguem viver diante do Senhor e diante do reino de Deus, paralisadas no tempo. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como pessoas que presenciam milagres de Deus não conseguem botar isso para fora, não conseguem fazer nada para agradar a Deus. O que vemos hoje são ovelhas engordando, sentadas no banco da igreja. Se cobram demais. Se cobra demais. Exigem demais. Mas não fazem nada em prol do reino de Deus. Aqui em Efésios 4:15 fala o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Não cresçamos no pastor Eli. Que não venhamos a botar foco no pastor Eli, ou se o pastor Eli vai ficar triste ou não vai ficar triste, ou se ele vai ficar chateado ou não chateado, ou não faça nada para mim. O Deus da igreja não é pastor Eli. O Deus da igreja não são os diáconos ou a liderança dessa igreja. O Deus da igreja é aquele que começou, que fez as galáxias, que fez os céus e a terra, que fez tudo para nós e fez você, e criou você, imagem e semelhança. Então, nós temos a plena obrigação de oferecer para Ele sacrifícios de louvor, sacrifício santo, perfeito e agradável. Pergunte para o teu irmão assim: o que você está oferecendo para o Senhor? Pergunta para ele aí e me vê o que ele vai te responder. Que tipo de sacrifício você está oferecendo? Que sacrifício é esse que não te custa nada? Olha para mim. Eu sei que de repente você tem apenas o domingo à noite para estar aqui por causa de trabalho. Aí domingo de manhã você fica em casa descansando. É justo? É. A noite é fácil estar aqui. A noite é fácil. Não te traz sacrifício. Estar na casa do Senhor não te traz sacrifício à noite. Agora Deus quer saber um pouco mais de você. Deus quer saber o que você tem para oferecer para Ele como santo, como perfeito, como agradável, como aquilo que vai trazer para Ele cheiros agradáveis. No momento em que os irmãos entenderem que o trabalho da igreja não é do pastor, nem dos diáconos, nem dos líderes, mas é da igreja, a igreja evangélica, a igreja cristã, nós devemos ser carvalhos de justiça. Diz a palavra que nós somos carvalho de justiça, plantados pelo Senhor. O que você é, afinal de contas? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. A igreja, ela é o corpo, conforme nós falamos aqui. Esse corpo, quem é o cabeça é Cristo, e esse Cristo ajusta o corpo. O comando não vem do pastor, o comando não vem de um líder mor, o comando vem daquele que criou a igreja, o comando vem daquele que edifica a igreja.
O que Deus colocou no meu coração nesses dias é simples demais. Pergunta para o meu povo se o meu povo sabe o que estão fazendo dentro da igreja. O que você está fazendo dentro da igreja? Ou o que você pensa estar fazendo dentro da igreja? 1 Pedro 4,10 diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Diga para o teu irmão: exerça aquilo que Deus te deu. Fala para ele aí. Com a ajuda de Deus. O texto aqui de Romanos continua: receber o que Deus fez por vocês é melhor do que podem fazer por Ele. Reconhecer. Veja bem, irmãos, de repente você pode falar para mim assim: pastor, mas eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei colocar, eu não sei fazer. Meu irmão, apenas seja e demonstre o que Deus fez por você. Quer agradar a Deus? Uma canção não agrada a Deus assim não. Vozes, somente vozes, com o coração não tão contrito assim, isso não agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Mostre para o mundo o que Deus fez com você. Quer agradar a Deus, meu querido? Quer agradar ao Senhor? Faça com que a Bíblia está dizendo aqui. É melhor você dizer para o Senhor o que Ele tem feito por você e mostrar para a multidão, para as pessoas, a transformação. Certa feita, alguém falou aqui que a nossa vida é uma Bíblia aberta. Lembra disso, Marcela? Não esqueço disso nunca mais. A nossa vida é uma Bíblia aberta para com o mundo. O mundo precisa ver a transformação em você. O mundo precisa ver Deus em você. Você não canta, você não toca, você não prega, mas você é uma luz que anda na escuridão. É uma luz que anda e a escuridão vai vendo a luz em você. Essa é a diferença. E não se agrada a Deus de qualquer jeito. Não se agrada a Deus com qualquer oferta. Não se agrada a Deus com qualquer glória a Deus e aleluias. Mas um coração quebrantado e disposto a fazer com que o Evangelho se propague. Dando continuidade ao texto. Não se ajuste demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Não se ajustem à cultura. Sabe qual é o problema hoje que nós temos, irmãos? Nós queremos mundanizar a igreja. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós queremos trazer o mundo para dentro da igreja. Nós queremos transformar isso aqui em um show. Nós queremos transformar a igreja, sabe, num show. Deixa para lá. Ia falar um negócio aqui, mas deixa para lá. Deus não precisa de estratégias para poder transformar a vida. Diga para o teu irmão: Deus não precisa de estratégias para transformar a tua vida. Não precisa disso. Nós não precisamos de estratégias nesse lugar. Eu não preciso me moldar ao mundo. Eu não preciso fazer com que pessoas me olhem. Nós não precisamos ser enxergados por pessoas aqui dentro. É lá fora que pessoas precisam nos enxergar. Não foi isso que nós cantamos nesse lugar? Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. E o quê? Ele precisa ser o soberano sobre as nossas vidas. Tem horas que algumas pessoas vêm falar comigo: pastor, quero ser um diácono. Pastor, um dia eu quero botar esse negócio no pescoço. Num tom glamuroso. Num tom de, é legal. É legal estar ali em cima. É legal ministrar louvor. É legal tocar uma bateria. É legal fazer. É legal. Mas quanto mais é dado, mais te será cobrado. Quando você entende que você está debatendo, quando você entende que você está lutando com forças espirituais da maldade,
Quando você entende que a tua guerra não é contra homens, ou carne, ou sangue, mas contra potestades e principados, aí você pensa duas vezes antes de ser um pastor, antes de estar na frente de alguma coisa. Deus nos chamou não apenas o pastor, Deus nos chamou não apenas os diáconos, Deus nos chamou a toda a congregação para juntos enfrentarmos o inferno de frente, meu irmão. É de frente, é no teu jeito, é como você pode. De repente você nunca vai subir nesse púlpito para pregar a palavra, de repente você nunca vai subir aqui para cantar uma canção, ou para tocar qualquer instrumento, mas de repente você vai ser, uma pessoa sentadinha nesse banco, com as suas mãos estendidas, abençoando a igreja, intercedendo pelo corpo de Cristo. Ninguém neste lugar, olha para mim, ninguém neste lugar está isento da cobrança do Senhor. Ninguém. Ninguém neste lugar é menor ou maior. Neste lugar não existe menor ou maior, mas existe sim a Deus, o dono dessa igreja, o Deus que instituiu o pastor dessa igreja, o Deus que instituiu os diáconos, o Deus que instituiu a liderança, o Deus que instituiu você aqui nesse lugar, não para ficar sentado, não para ficar paralisado, não para ficar prostrado, mas para fazer a diferença neste lugar. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Sabe, algo que tem na igreja aqui, que eu chamo das feridas do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo tem feridas. Muitas vezes pessoas se acham superiores. Muitas vezes pessoas acham que porque fazem alguma coisa na casa do Senhor, se acham superiores a outras pessoas. Você imagina, corta o seu dedinho do pé e veja se você consegue andar direito. Quem quer cortar o dedinho do pé essa noite, diga amém. Amém, irmã Maria? Não vai cortar não, irmã Maria, pelo amor de Deus. Já perdeu uma. Precisa cortar o dedo não, mas deixa inflamar a tua encravada. Vê como é que você anda, vê como você vai caminhar. No corpo de Cristo existe o dedinho mindinho, que de repente é aquela pessoa que você menos nem olha para ela, mas é ela que dá a estabilidade ao corpo. Entende? O coração, no corpo de Cristo, o coração não é o mais importante. O pastor é o coração, pô, só pode. Quem falou? Por que sou eu o coração? Não importa. Da cabeça para baixo somos todos iguais e temos a função igual, fazer com que o corpo ande em justa medida na palavra de Deus. Às vezes nós achamos que somos os cabeças. Às vezes nós achamos que porque temos uma patentezinha um pouquinho maior, ou alguma coisa um pouquinho maior, ou alguma situação maior, nós achamos no direito de querer mandar na igreja. Diga para o teu irmão, na igreja você não manda, fala para ele. Nem o pastor manda na igreja. Para eu tomar uma decisão nesse lugar, eu falo com o Senhor, tu não tem noção como é que eu fico. Será que isso é coisa da minha cabeça? Ou será que isso é coisa da carne? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, irmãos. Esta igreja, ou a igreja, ela tem dono.
O pastor, não é uma noite qualquer que o pastor decide, olha para uma pessoa e fala assim, eu vou. Teve uma vez que alguém falou assim para mim, pastor, eu acho que fulano está preparado para ser diácono. Eu falei, quem te falou? Não, pastor, porque fulano faz isso, 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 isso. Quem falou? Não, pastor, porque... Quem declara e quem determina o que vai acontecer no corpo de Cristo é o próprio Senhor. Diga amém. Amém. Unidade. O que é unidade? Concordância de vontades, uniformidade. O que é unidade? Andar num só propósito, numa só visão. A igreja, para ela crescer, você sabe, eu vou repetir, você sabe, essa igreja ela tem uma promessa sobre ela, que diz que essa igreja vai crescer muito. Isso me preocupa, confesso. Mas existe uma promessa sobre essa igreja, que essa igreja vai crescer muito, mas Deus não dará o crescimento, enquanto nós não tomarmos a posse de nosso trabalho aqui dentro. Enquanto nós não tomarmos posse da unidade. Enquanto nós não olharmos para o outro como aquele que nos ajuda a administrar aquilo que Deus nos deu. Eu sem os diáconos não sou nada. Eu sem a liderança não sou nada. Eu sem a igreja não sou pastor. O que é um pastor sem ovelha? Não é nada. Se nós entendermos o que é unidade e o que Deus quer para a nossa vida, porque a unidade ela promove a bênção do Senhor. Olhando daqui de cima, é muito claro saber se Deus está no comando dessa igreja ou não. Olhando daqui de cima, é muito fácil entender quando nós olhamos vidas de pessoas a cada dia sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. A pergunta vou fazer de novo aos irmãos. Assinar um termo aqui qualquer, nós vamos fazer aqui, legal, é interessante, Mas antes de assinarmos isso aqui, nós temos que fazer um comprometimento entre nós e Deus, diretamente com Deus, de afirmarmos a nossa fé com Ele e declararmos, eu vou servir a essa igreja, eu vou servir ao corpo de Cristo, eu vou servir a Cristo de todo o meu coração. É o que a gente precisa fazer nesse lugar, porque senão a igreja ela não cresce. Porque se nós não ajustarmos, sabe, a nossa, como dizia meu pai, se nós não ajustarmos a nossa viola, né? Nós vamos andar e não vamos sair do lugar. Eu preciso de você. Eu preciso da sua fidelidade como pastor dessa igreja. Diga para o teu vizinho assim, eu preciso de você, fala para ele. Nós não somos pessoas solitárias dentro dessa igreja. Não. Quando entramos aqui, passamos a ser um. Quando entramos nesse lugar, passamos a ser apenas um corpo. E Deus não olha os detalhes, Deus olha o corpo ajustado. Se queremos que Deus traga pessoas para esse lugar, e eu vou ser sincero aos irmãos, o meu maior pedido ao Senhor, Senhor, traga novos convertidos para esse lugar. E Deus está trazendo novos convertidos para esse lugar. Pessoas que a cada dia você vai conversando e essas pessoas vão demonstrando as mudanças acontecendo e transformações meteóricas que você fala, meu Deus, como isso pode acontecer? Isso acontece aonde existe uma igreja com um só propósito. Atos fala sobre isso. A igreja com propósito, a igreja de uma só visão, a igreja de um só direcionamento, a igreja com foco. Foco aonde? Foco nas coisas que vamos fazer? Não. Foco em Cristo, foco no irmão da direita, foco no irmão da esquerda, foco na obra do Senhor.
Quando a gente faz isso, quando repartimos o pão, quando repartimos as ideias, Deus derrama a sua bênção sobre as nossas vidas. Salmo 133 fala que aonde há unidade, o Senhor ordena a sua bênção e a glória para sempre. Eu não quero, irmão, ser pastor de uma igreja falida. Eu não estou falando de banco cheio. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma igreja cheia, lotada, abrindo janela, botando cadeira lá fora. Não, eu estou falando disso, de igreja lotada, mas sem a presença do cabeça. O cabeça é o principal nesse lugar. E para ele se fazer, ou se estar à vontade entre nós, nós precisamos fazer o nosso papel. O trabalho é na unidade. Hoje estava lá em casa e a Rose falou assim, né? Trazendo esse exemplo aqui agora. Ai, tô toda feliz, tá todo mundo trabalhando. Um tá lavando louça, outro tá varrendo ali, tá varrendo casa. Eu falei, meu Deus, já tô parando. Até o Bira entrou na história hoje, né, Bira? Tá, Bira varreu casa. Né? Mas trazendo para a casa de Deus, trazendo, sabe, a igreja, ela precisa trabalhar em conjunto. Um tem que fazer algo, não espere o outro fazer. Se você pode fazer, vai lá e faça. Sabe, não aponte o defeito do outro, mas ajude o outro a fazer aquilo que de repente não está fazendo. O nosso trabalho não é apontar, o nosso trabalho não é, sabe, a dizer o erro, apontar o erro dos outros. Não, o nosso trabalho é ajudar uns aos outros nesse lugar. Se nós ajudarmos uns aos outros nesse lugar, Deus se fará presente aqui. E fazendo presente aqui, a igreja crescerá na graça e no conhecimento, meus irmãos. Isso é igreja. Não é um por... Como se diz? Eu sempre esqueço essa frase. Obrigado. Quem falou isso? Cada um por si e Deus por todos. Sabe, o meu ministério. Né? E aí? Não, o meu ministério está tremendo. O meu ministério é algo fantástico. Não é teu. Não é teu. Nada é teu. O que adianta você, de repente, cantar bem, tocar bem, ou fazer alguma coisa bem, mas você está em desacordo com o teu irmão? A tua oferta é oferta de tolo. Não sobe, não flui, não adianta de nada, é cheiro ruim. O que eu tenho a dizer aos irmãos é muito simples, muito direto. Quem você é e o que você está fazendo. A gente pode usar as parábolas dos talentos. Para um Deus deu 5, para outros Deus deu 2, para outro Deus deu 1. O que recebeu 5 trouxe 10, né? O que recebeu 2 trouxe 4. O que recebeu 1 enterrou o talento, porque porque eu sei que você vai me cobrar. Então eu enterrei o talento, que é quando eu sabia que o Senhor ia me cobrar, então eu te dar aqui, de volta aquilo que o Senhor me deu. Deus não quer talentos enterrados. Deus não quer isso. Deus não quer que você desenterre aquilo que Ele te deu, não. Deus quer que você pegue aquilo que Ele te deu e promova aquilo que Ele te deu. Tem muita gente aqui com talento enterrado nesse lugar. Deus quer te dar algo novo nessa noite. Deus está te chamando a responsabilidade, a pegar o braço do pastor, levantar os braços do pastor, e quando os braços dele se cansar. É muito bom saber que tem pessoas nesse lugar que são responsáveis.
É muito bom saber que tem pessoas nesse lugar que estão comprometidas. É muito bom saber que tem pessoas nesse lugar que se preocupam com o reino, com as coisas de Deus. Mas é muito triste também ver pessoas que são tão desinteressadas, que não estão nem aí para a hora do Brasil. Mas vai chegar uma hora que o dono dos talentos vai vir e vai te cobrar e vai exigir de você uma resposta. O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu te dei de presente para você fazer? E aí a resposta de cada um por si, aí sim, é cada um por si, meu irmão. Que nessa noite você venha entender que essa igreja está de pé, não por causa do pastor Eli, ou por causa dos diáconos que é questão, não. Essa igreja está de pé, pura e simplesmente, porque Deus faz parte dela. Isso é o mais importante de tudo. Ser pastor, ser diácono, ser líder de alguma coisa, todos nós somos iguais nesse lugar. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Pare de querer exigir dos outros e faça a tua parte. Porque Deus está olhando o que você está fazendo. Amém, igreja?